fórum, para daí chamar os nossos convidados. Bom, sou o Anderson, sou produtor do Fórum Metrô, que é uma produção da Alquadro Produções, nossa produtora. É um projeto realizado com o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, incentivo da empresa IOP, que é o Instituto de Oncologia do Paraná, apoio do Cine Passeio, da Ciapar e da AVEC. Não esqueci de falar ninguém, graças a Deus. O Fórum é uma iniciativa do Metrô, isso se chama Fórum Metrô. O Metrô é o Festival do Cinema Universitário Brasileiro, que é um festival que a gente produz também, que acontece em setembro. Fica o convite para o festival, tá? As inscrições para realizadores já acabaram, mas depois a gente vai ter as exibições dos filmes, né? Vai ter inscrições para oficinas que ocorrem durante o festival. Então ali mais por julho, agosto, a gente abre inscrições, fiquem ligados no Instagram, principalmente, que é Metrô Universitário, acho que o mesmo que vocês receberam divulgações. Convido vocês também para 19 horas a gente tem uma outra mesa, que é uma mesa relacionada à fotografia, uma mesa sobre pós-produção ali, como a pós-produção a pós-produção é uma complementação do trabalho feito no set da fotografia, né? Sim. Então tem a colorização, efeitos, enfim, é isso. Então vou chamar aqui nossos convidados. Acho que eu não esqueci de falar, não lembrei. Pessoal que quer certificado para cumprir horas e tal, a gente tem uns QR Codes assim, que estão nas paredes. Vocês passam ali, vão entrar num forms, preenchem e daí depois do evento a gente vai mandar. Tá? Isso, só fala das inscrições da Masterclass que até fecha hoje. Boa. Inscrições das Masterclass. Hoje é o último dia, tá? As Masterclass é sábado e domingo e a Masterclass é meio um combo, assim, né? Então tem um filme exibido, sábado de manhã é o Oeste outra vez, a Masterclass à tarde é com a Carol Tanajura, que é a diretora de arte do filme. Domingo é o Ato Noturno, filme do Rio Grande do Sul, e daí vem assistir o filme de manhã e à tarde vem para a Masterclass, que é o Germano de Oliveira, que é o montador do filme. É isso, agora os recados estão dados, vou chamar nossos convidados, o Wellington Sali, que é diretor, é o mediador da mesa, o Bruno Ito, técnico do som, pós-produção, a Débora Opolski, mas ele se apresenta melhor, e o Guilherme, eu estava procurando ele, e o Guilherme Fartas? Oi. Bom, então é isso, né, pessoal? Agradecer a presença de todo mundo aqui. Tá engraçado um pouco esse setup, tô me sentindo meio um entrevistador aqui, uma coisa meio Jô Soares, sei lá o quê. Assim, enfim, né, dar de novo as boas-vindas para todo mundo, acho que vai ser uma conversa bem bacana. E, de fato, assim, o legal é que seja uma conversa, que seja uma coisa mais próxima, né? Que não é para a gente ficar aqui com uma coisa palestrante aqui que está falando. E, né, a ideia, até estava conversando com o Ciel ali, Ciel que foi ex-aluno lá do Centro Europeu, assim, tentar promover uma proximidade, né? Para que vocês consigam tirar o máximo de informações e conhecimento possível e entender que existe, né, essa possibilidade de se trabalhar com o som profissionalmente, enfim. Mas a discussão não é só técnica, ela também é estética, né? A gente vai passar por isso. Eu estou na posição de mediador, eu sou um diretor, até porque por isso que o pessoal me isolou aqui, né? Não sou alguém que trabalha com o som diretamente, mas indiretamente, né? Na questão das escolhas que um diretor faz, né? Enfim. Então é isso, só assim, para a gente começar as apresentações. Só quero falar exatamente o nome da mesa para ficar bem registrado aqui, né? Que é a Dramaturgia Sonora, Criação do Som como Espaço e Presença Narrativa. Interessante esse nome, tem uma série de questões para a gente levantar depois. E a proposta da mesa, assim, mais ou menos como eu peguei aqui, que o Christopher elaborou, dei uma adaptada aqui para trazer para um caminho que eu acho bacana a gente levar, mas é essa coisa, né, de entender o som como um elemento técnico e estético que tem todo um processo ali que vai desde a pré-produção, passa, obviamente, pelo set e termina lá na pós-produção, e que esse workflow todo vai resultar em diferentes coisas ali, enfim, que vão influenciar a cara e o som que o filme vai ter, de fato, né? Então é isso. A gente vai começar com uma apresentação de cada um aqui, né? E acho que é a maneira mais interessante. E, assim, uma apresentação que seria legal, acho que para deixar mais dirigido, assim, é que vocês contassem, né? Como que vocês, o que os levou até aqui, como é que vocês estão aqui e o que vocês fizeram antes para chegar até aqui, né? Acho que é meio esse sentido, assim. Então, o que vocês têm feito por último,
os últimos trabalhos, o que vocês têm, né, pensado aí, e qual foi essa trajetória? É um tempo curto, vocês têm 30 segundos, não, brincadeira. Vocês têm 5 minutos, mais ou menos, é um pouco enxuto, assim, mas é só para a gente começar a aquecer os motores aqui, e acho que vai. Vocês querem fazer na ordem? A gente não combinou isso? Pode ser na ordem aqui, Guilherme, que... O Bruno, pode ser? Então, foi lá. A Débora decidiu. Obrigado, Débora. Meu nome é Bruno Ito, eu sou técnico de som direto e editor de som. Primeiro, obrigado pelo convite aí, obrigado por estar nesse espaço, poder falar um pouco, né, do que a gente faz, né. E, primeiro de tudo, eu não sou daqui, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, então vim para cá especificamente para estudar cinema. Antes de chegar na faculdade, eu tinha banda na adolescência, lá por 2004, 2005. E nessa banda eu tocava guitarra, mas nunca fui muito teórico, nada assim. Só que durante o período que eu tocava, a gente se inscrevia em alguns festivais de música. E nesses festivais a gente tinha que gravar umas músicas para apresentar lá. Então a gente tinha esse processo de gravação. Então acabou que ficou na minha responsabilidade gravar e editar isso. Na época eu nem fazia ideia que isso era edição, eu era só um adolescente fazendo sons, assim. E mal podia, né, imaginar que anos depois eu ia estar trabalhando com isso. Então acho que nesse processo foi legal. Posteriormente eu vim fazer cinema, porque, né, vi que na música não ia ter meio que a direção que eu gostaria, e já gostava de filme, então o filme tinha toda essa parte de som, técnica, criativa, então eu falei, talvez seja o caminho, né? Então, em 2010 vim para cá, fiz o curso de cinema, e no curso de cinema eu fiz de tudo, né? Acabei fazendo todas as funções, dirigi, fiz roteiro, fotografia, mas quando chegou na hora de fazer os trabalhos de som, as pessoas do curso, do meu período, já viram que eu sabia um pouco mais, assim, não nada muito incrível, e eu comecei a fazer todos os trabalhos de som de toda a faculdade, então foi meio que um processo que acabou sendo um pouco natural, e eu já sabia que poderia acontecer. E a partir daí as coisas foram, né, desenvolvendo mais, assim, eu sempre tive essas duas funções, tanto o trabalho de set, sendo técnico de som direto, e também de pós-produção. São as duas áreas que eu gosto bastante das duas, gosto de estar no set, gosto de fazer pós-produção. Acho que tem coisas muito criativas dos dois lados, assim, e que também me realizam, assim, de forma geral. E desde então comecei, né, a pegar mais trabalhos, conhecer mais as pessoas e tudo mais, até chegar no ponto que, né, eu consegui ter um trabalho, né, especificamente com isso, né, essa era uma preocupação também quando eu estava começando. E é isso, assim, ultimamente eu tenho feito bastante série com pós-produção, né, então, e também foco muito na edição de efeitos, né, isso é o que eu mais trabalhei, assim, na edição, na pós-produção, né. Então, tenho mais experiência nisso, assim, na narrativa com relação a esse tipo de camada, né? E também em som direto, daí eu faço de tudo também, e tenho bastante experiência em muitos tipos de materiais audiovisuais diferentes. E é isso. Quero poder dividir com vocês o que eu puder. Boa tarde, meu nome é Débora Opolsky, eu sou hoje professora do curso técnico de produção de áudio e vídeo do Instituto Federal do Paraná. Tenho meus alunos ali, me olhando. Também sou professora do um programa de mestrado em Cinema e Artes do Vídeo da Unespar. E eu sou editora de som. Mas, óbvio, o meu foco, né, o meu trabalho principal é ser professora, né? Então depois também queria falar um pouco disso, assim, sobre como o meu trabalho de edição de som acaba que acontece muito mais dentro do instituto do que fora dele, assim, hoje. Mas como é que eu vim parar aqui, né? Então, também da música, acho que esse é um caminho muito comum, a grande maioria das pessoas que trabalham com som. Também não sou de Curitiba, mas sou do interior do Paraná. Eu vim para cá em 2002 para fazer faculdade de música porque eu queria ser uma pianista. Queria tocar piano, ser concertista e tal, eu já tocava piano. E durante a faculdade, eu acabei fazendo uma faculdade que foi uma faculdade de composição musical,
eu descobri que eu gostaria de trabalhar com o que na época a gente chamava de música aplicada, né? Então eu queria fazer música para publicidade, fazer música para cinema. E no final das contas, apesar de eu não ter tido essa formação, né, dentro da universidade, quando fui no momento do estágio ali, acabei parando no estúdio que fazia som para audiovisual, e foi ali que começou toda a minha trajetória, né, que é o 927 Áudio aqui de Curitiba, que eu sempre gosto de mencionar, porque é um estúdio muito importante no Brasil, que hoje funciona aqui, também tem sede em São Paulo, mas, enfim, é um estúdio muito grande, muito importante, foi onde eu me formei como editora de som e como profissional do audiovisual. Então, como eu disse antes, né, eu comecei a trabalhar em 2005, fiquei lá até 2010, e de 2010 para cá, em 2010 eu comecei a dar aula, então de 2010 para cá o meu trabalho principal é como docente. E hoje o último trabalho que eu fiz aqui no Paraná foi o Sol das Mariposas, do diretor Fábio Alon, né, que é professor da Unespar também, enfim, nosso colega aqui. E agora a gente está fazendo dentro do Instituto um curta-metragem chamado Andor, de um diretor paraibano, inclusive com a ajuda da nossa aluna Joyce, que está aqui. Então, eu estou com um projeto de realização audiovisual dentro do Instituto para fazer som para filmes, em um processo conjunto assim, de realização e de pesquisa. Mais ou menos isso. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui escutando a gente também. Bom, boa tarde. Meu nome é Guilherme e eu queria agradecer muito a Wellington, Christopher, Simão, Anderson, porque, pô, que incrível, né? Um evento tão feito. Olha que identidade visual bonita, né? Você vê que a coisa não foi feita de qualquer jeito, né? Então, parabenizar, porque realmente é muito, muito bom, né? Tá aqui. Então, queria agradecer vocês também por estarem aqui, né? Que é uma troca massa. Então, agradecer para falar sobre som, e é bom a gente poder falar sobre som, porque não é muito comum, né? Poder ter um espaço para falar sobre som, que é algo que eu sou tão apaixonado. Mas, enfim. Bom, eu não sabia o que era som, não sou músico. Eu estou com 37 anos, estou começando a fazer aula de piano agora. Então, a música é algo que estou conhecendo agora na minha vida. Estou super apaixonado pelo piano, acho que é um instrumento maravilhoso. Enfim. Eu queria ser crítico, curador. Eu trabalhei na Cinemateca Brasileira, sou de São Paulo, né, mas eu moro no Rio de Janeiro desde 2012. Queria escrever crítica, ser curador, esse negócio de cineclube, greve. Não sei, não sabia muito o que era som. Aí, quando entrei na faculdade, ninguém queria fazer o som. Aí, enfim. E aí eu fui lá fazer na faculdade de cinema na UF, lá em Niterói. E lá a gente tem um professor muito bom de som, que é o Fernando Moraes, que é uma pessoa muito incentivadora para quem gosta de som. Então, para mim, é uma pessoa fundamental assim, na minha trajetória. Fazer essa reverência para a importância dos nossos professores, né? Realmente são pessoas fundamentais, assim. E eu fiz muito som direto, porque set, não sabia que um filme existia pós-produção. Achei que filmava e já estava pronto. Então, set, vamos lá, fazer boom. Então, acho que eu fiz uns 8 anos aí como estagiário, segundo assistente, colocando lapela, depois fazendo microfonista. Ao mesmo tempo, comprei meus equipamentos para fazer minhas próprias coisas. E depois de algum tempo, comecei a mexer no Pro Tools, XVX, aquele Pro Tools pirata, 2008, aquela época, 2008 não, um pouco mais, mas aquele Pro Tools lá, Sleep, Grid, Snip, Spot, o atalho para mudar, achei legal, mas enfim. E aí comecei a trabalhar com pós, e aí vi que o set não era para mim. Hoje em dia eu não faço mais som direto, eu aposentei o som direto mais ou menos em 2021, porque eu não descobri que não era para mim. Eu queria ir na feira, ter uma rotina, fazer esporte e tal. Enfim, mas o set me formou muito quanto pessoa, quanto caráter. Eu acho que o set de filmagem é uma escola. Acho que o set de filmagem não é para qualquer pessoa, mas ele te ensina muito sobre a vida, assim. Isso é muito bonito, assim. E acho que eu sou muito grato ao som direto e o que o set me apresentou. E aí comecei a fazer pós-produção. Aí hoje em dia eu tenho um sócio com um estúdio, o Estúdio Dobra. E a gente tá lá. Também nunca imaginei ter um sócio na minha vida. Tem um sócio, é tipo um segundo casamento, uma coisa louca. E também eu sempre fui do cinema mais independente, festival, enfim. O Tomás tá aí, um diretor que eu fiz um filme em 2018.
o FBCU, Festival Universitário da minha época lá, 2012, 2013, cinema de festival, e hoje em dia eu estou absolutamente mergulhado no universo da série, Arcanjo Renegado, A Divisão, Detetives do Prédio Azul, que eu nunca me imaginei fazendo esse tipo de trabalho. Tiro com bomba, não gosto, mas a vida te coloca às vezes para fazer certas coisas, e eu atuo gerindo equipe de 6, 7, 8 pessoas que eu nunca me imaginei fazendo, né? Então, hoje o meu dia a dia é muito mais as séries de televisão do que o cinema, infelizmente. Faço filmes, filme do Pedro, que é de Curitiba, o Superagui, a gente fez, mas eu sinto que estou fazendo um pouco menos e um pouco mais série. Então, acho que hoje, você falou de trabalho atual, né? Estou bem mergulhado nesse universo de séries de televisão. Agora foi. Obrigado, pessoal, pelas apresentações. Acho que a gente já lança assim, uma série de questões bacanas para pensarmos aqui. Assim, um ponto que eu pensei em trazer para nós, na minha posição, né, como diretor, como roteirista, como professor de roteiro também, tem toda uma questão, assim, né, que quando a gente está lá pensando as questões do roteiro, você tem aquele chavão, né, horrível, assim, enfim, às vezes tem que repetir isso em aula, mas é horrível, que é o tal do show, don't tell, né? Então, essa coisa do mostrar, a primazia do mostrar em relação ao som, ao falar, né, enfim. Tem muito esse lance de falar, olha, pessoal, evitem trazer informações no diálogo, vamos pensar visualmente e tal, né? Isso, às vezes, pode levar a um entendimento equivocado de que o som ele é só um elemento informativo, né? Que ele não pode ser um elemento criativo, estético, enfim, né? Estético aqui pensando como algo que é fruto de uma série de escolhas, né? Seja da direção, seja das outras cabeças de equipe, enfim. Então, eu queria lançar um pouco isso para vocês, assim, né? De como é possível pensar o som dessa maneira, né? Pensando que tem muitos estudantes aqui, pessoas que estão começando a fazer seus filmes, ou que já estão fazendo filmes em editais, ou filmes ainda universitários. Como é que é possível pensar criativamente, assim? O que o som fornece enquanto possibilidade criativa mesmo, e também técnica, né? Porque as coisas estão atreladas. Então, acho que é um pouco essa a pergunta, assim, como a gente tirar essa percepção, como a gente trabalhar para que essa percepção de que a imagem ela tem a primazia total em relação ao som, a partir de um discurso que não seja olha, pessoal, o som é importante, vamos tentar pensar em exemplos práticos, assim, sem citar. Eu fui proibido, assim, eu pesquiso o Brian De Palma, os caras me proibiram de citar um filme do Brian De Palma, que é um filme que trata do som, que é Um Tiro na Noite. Citei, azar, dane-se todo mundo. Tô nem aí. Eu posso. Enfim, mas só para quem não conhece, agora falando sério, tem um filme do Brian De Palma que chama Um Tiro na Noite. É um filme sobre um técnico de som que ele sai para capturar sons à noite, né? Um trabalho lá interessante. E ele captura um acidente e ele fica muito entusiasmado, muito obcecado com esse som, porque ele acredita que ele ouviu não só um estouro de um pneu, mas ele ouviu um tiro. Então o filme essa brincadeira, né, esse jogo muito obsessivo de uma pessoa ouvindo incessantemente um som e tentando dali decifrar alguma coisa. É um jogo com outro filme que chama Blow Up, que aí é a imagem, né, ao invés de ser um som, é uma fotografia. Enfim, estou viajando aqui, mas para lançar nesse sentido, né, de que o som é também, e é muito, né, uma questão de escolha estética que vai influenciar para além da coisa técnica. Então, é mais ou menos por aí. Quer inverter, Guilherme? Bom, essa ótima questão, excelente, enfim, para conversar. Tem bastante coisa, né, bom, eu acho que, pensando também, trazendo para um lado estético, mas aliando também um papo prático, né, de vivência, de oportunidade de trabalho, que pode ser o mercado, né, também. Exato, exatamente. Eu acho que também chover um pouco no molhado, né? Mas nunca custa dizer, porque quando você vê a prática do mercado, você fala, putz, aquela coisa tão elementar, pensar o som no roteiro, as pessoas realmente ainda não fazem, né? E é meio nada falar isso, pensar o som no roteiro, mas é realmente... Ele estava fazendo um diretor que eu gosto muito, chama Arthur Lins, de João Pessoa. A gente já fez um filme juntos, ele está rodando um filme novo, e é um filme que seres humanos se tornam ratos, ciborgues. E ele ia filmar, me ligou, meio naquela coisa de pré-produção. Aí eu falei, pô, Arthur, me ligava 6 meses atrás, né? Mas a gente conversou, foi ótimo, ele é um super diretor, parceiro, querido, mas é isso, porque a vocalização daquelas pessoas não é uma vocalização normal.
E qual é essa vocalização? E aí lançou questões. Então, por exemplo, eu acho que a forma como uma pessoa... A forma desse ciborgue no set de filmagem, eu falei para ele, essa sonoridade vai interferir a atuação. Porque se é um som mais grave, mais gutural, menos gutural. Então, qual é essa pesquisa sonora que você tem que ter? Então, é isso. É você justamente lembrar que você tem que convocar esses seus parceiros criativos sonoros desde o início. Assim. Isso a gente fala, mas eu não vejo muito isso acontecendo. Eu vejo isso acontecendo pouco. Então, eu acho que esse planejamento, e ele é um planejamento de ordem técnica, microfones, coisas, ou e ordem estética também. São coisas que caminham lado a lado. Então, isso eu acho uma coisa super importante. E também, para não me estender muito, para passar a palavra para vocês, você falou do blow up, né? Enfim. Blow up não, do blow out, do Brian De Palma. Não, mas eu queria dizer mais do blow out. Ou, sei lá, Jacques Tati, não sei o que lá. Mas eu acho que tem um tipo de filme, por exemplo, que a relação entre som e imagem, ela se dá numa ordem muito mais da gênese do pensamento cinematográfico, que eu acho que no Jacques Tati isso é colocado, mas isso também como é muito evidente no caso do Fole, do Jacques Tati, isso é tudo, os sons, mas, por exemplo, eu lembro do filme que eu gosto muito, que é A Viagem do Balão Vermelho, de Hao Xiaoshen, né? Que aí tem aquela cena da afinadora de piano, e tem a câmera fica indo e voltando, aquela coisa mais linda. E é um pensamento sonoro altamente complexo, que envolve movimentação de câmera, e também só para uma contextualização, assim, Juliette Binoche, tal, protagonista, e aí ela contrata um afinador de piano cego e começa a afinar o piano enquanto o filho dela está jogando videogame ao mesmo tempo. E é uma complexidade assim narrativa muito bonita, e isso não fica tão evidente que é uma coisa sonora do passo do Jacques Tati ou do John Travolta. É o John Travolta? Gravando o som lá, né? Então, isso eu acho foda. Isso eu acho muito bonito quando você vê que esse pensamento... Porque é cinema. Não existe, sabe? Esse tipo de... E aí ou a Lucrécia, né? A Lucrécia Martel, que é uma diretora argentina que tem que ver tudo, porque é uma coisa boa que estão poucos longas, né? A Lucrécia tem 5 ou 4 longas, não sei. Enfim, é aquilo, é o pensamento. Eu lembro que estava conversando com um amigo fotógrafo, uma amiga fotógrafa, que o Rui Poças, que é o fotógrafo português, ele fotografou o último filme da Lucrécia. Aí me lembrei, gente. O Zama. Aí o Rui Poças, um grande fotógrafo, né, trabalhou com o Miguel Gomes há muito tempo. Então, eu tinha muita dificuldade de trabalhar com a Lucrécia porque ela falava para mim, de fotografia eu não faço ideia do que eu quero, mas eu sei o que eu quero do som. Então é muito louco, porque é uma inversão muito grande, né? Para um fotógrafo, imagina que está sempre acostumado a ser tratado como o grande astro da equipe de um filme, de repente essa diretora pensa o som. O som eu quero tal coisa, mas a imagem, vamos filmando aqui. Então eu acho que a Lucrécia e acho que ela tem essa coisa de você poder pensar o som e assistir os filmes, né? Então esses filmes que trazem esse pensamento sonoro muito articulado, porque acho que também pode ser uma armadilha. Agora eu vou pensar o som. Como se o som ainda se tratar o som como um apêndice, né? Eu acho que muitos filmes da história do cinema nos mostram que, na verdade, o pensamento em cinema é um pensamento sonoro por excelência, assim como é um pensamento sobre figurino, assim como é um pensamento sobre maquiagem, assim como é um pensamento sobre produção. Enfim. Não, vou pegar bem do seu gancho para complementar aqui, Guilherme, porque é isso, né? Eu acho que só essa pergunta, Wellington, a gente já ia ficar aqui discutindo 5 horas, né? Mas então vamos tentar ser breve. Acho que é muito raro ter uma pessoa que trabalhe no audiovisual, seja diretor, diretora ou outra função, que consiga ter esse pensamento complexo nesse sentido, né? De conseguir pensar em todos os elementos como um elemento complementar para aquela obra com o mesmo grau de importância, entendendo importância numa comunicação, assim, né? Então, eu gostaria de pontuar 2 coisas. Eu acho que tem uma questão muito importante que não tem como a gente pensar o som no audiovisual se a gente não conseguir perceber o som. E eu acho que esse é um problema bem grande estrutural nosso, não o nosso brasileiro, nosso como comunidade, de modo geral, assim, ocidental, né? A gente não consegue perceber sons. A gente não percebe, a gente não é acostumado, a gente não foi ensinado a perceber os sons. Aí como é que a gente vai
pensar um audiovisual, opa, e aí, então, tem esse problema. E aí o segundo problema, daí, é o estrutural do audiovisual, né? Que daí eu acho que pegando o gancho do que o Wellington falou. Então, que a gente também é ensinado dentro do fazer audiovisual, para quem fez curso de cinema e tal, não, peraí, vamos ver se a gente consegue contar essa história sem falar essa história, né? Sem ter que narrar essa história, usando as imagens. E a gente até poderia pensar em contar essa história sem falar, mas usando imagens e sons que não fossem vocais. Mas a gente também não é estimulado a fazer isso. E é simplesmente porque não faz parte do nosso cotidiano, né? Eu acredito que o Arthur deve ter pensado várias vezes antes, mas... Também não queria incomodar. E também, assim... Talvez nem a gente mesmo que trabalha com som, às vezes a gente não consegue perceber determinadas coisas, a gente percebe depois e fala, como é que eu não pensei nisso antes, né? Porque para a gente também é um exercício. Então, para quem não trabalha com isso, o exercício é maior ainda, né? De conseguir perceber onde é que está a contribuição do som ali, né? Então, acho que tem essas duas coisas. Assim, primeiro, nossa impossibilidade de perceber culturalmente os sons, e daí, óbvio, a gente não sabe o que ele pode proporcionar para a gente, que a gente não consegue percebê-lo. E a segunda questão dentro do audiovisual, assim, como é que a gente vai pensar nele no roteiro? Como é que a gente vai pensar nele numa... Né, se a gente não sabe exatamente, a gente não está acostumado a isso. Assim. Então, não sei como que a gente... Né, sai desse imbróglio. Eu acho que essa é uma questão que, aos poucos, ela vem se modificando. Acho que tem diretores e diretoras incríveis que, de fato, pensam mais sobre isso, como a Lucrécia, que pensa isso, e que outros que pensam mais sobre isso, mas ainda assim é muito raro. Mas eu também queria fazer uma pontuação que eu acho que mesmo quando... Porque, de fato, essa conversa, né, então, traz o som no início, é muito rara. Mas mesmo quando o som não vem no início, muitas vezes a gente consegue contar a história com som na pós, se a gente tiver como diretor e diretora como aliado, óbvio, né? Fazendo propostas, né? E aí sim a gente pode criar narrativas interessantes, como essa que você mencionou, né? Se a gente descobrir ali a oportunidade e talvez a partir dessas pequenas iniciativas, dessas narrativas que tem ali um quê a mais, quando a pessoa assiste, quando a pessoa ouve, ela vai, opa, pera, que tem um negócio diferente, né? E daí começar a pensar mais sobre isso, assim. Enfim, a gente pode citar outros exemplos também, né? Mas, como disse Guilherme, sem querer me alongar, acho que é isso que eu contribuo. Muito massa. Eu, na verdade... Até esqueci de uma pergunta. Não, tô brincando. Não, e todo esse assunto, na verdade, eu fiquei pensando na relação de duas coisas que vocês falaram. Na verdade, uma delas que o Guilherme disse sobre as séries, né, e a utilização do som nas séries, assim. Né, eu acabo trabalhando bastante em série, eu percebo o quanto de sons a gente tem que colocar, mesmo sons que às vezes a gente não está muito habituado a utilizar, né, para ajudar a contar a história, né. E também, aliando ao que você falou, Débora, sobre isso, da nossa percepção sobre o som, muitas vezes no cinema mais comercial eu percebo que a gente acaba meio que banalizando o sentido dos sons, né? Então, acho que perpassa um pouco sobre essa nossa visão assim, do que a gente consegue perceber, do que o público percebe também, né? Então, eu percebo que a gente precisa usar muitos sons, muito som recorrente, assim, para que aquele som se caracterize como o objeto que está acontecendo, né? Eu acho que uma das coisas que para mim foi bem legal da universidade, assim, foi ter o contato com outros pensamentos audiovisuais, né, que me fizeram repensar o uso do som, né, dentro das cenas específicas ou dos filmes, né, e alterar o contexto disso. Eu acho que isso é bem legal, principalmente quando a gente pensa na criação da edição, pensando nas ideias para diretores, né, porque... Né, pensando no meu trabalho, eu percebo que o trabalho de edição é um trabalho que você tem que sugerir muita narrativa sonora, principalmente edição de efeito, né, porque cada detalhezinho das ações, elas podem contar um pouquinho da história, né, de pouco em pouco até você construir o todo dela, né, e é isso, para a gente chegar nisso você tem que ter a escolha de cada som, né, cada efeito, cada frequência ali que você coloca que se destaca, ao mesmo tempo tentar né, passar ali entre outros sons que estão acontecendo, né? Então eu acho que essa construção sonora ela é muito interessante, assim, principalmente assim, eu lembro muito disso na faculdade, mas posteriormente agora no trabalho eu vejo como isso ajuda, assim, a gente ter uma noção de como contar uma história pelo som, né? E especificamente
de formas não muito usuais, né? Porque, como o Wellington falou, essa coisa contar a história pelo diálogo é mais direto, né? Mais prático, e não significa que é ruim, né? É uma forma de contar. Então a gente pode usar outras formas, né? Junto também com a música, né? Então eu acho que esse caminho é muito importante, e pensar muito na significação de cada som, né? Principalmente, e eu acho que isso também é uma coisa que eu gosto de pensar bastante, assim, que eu acho que cada pessoa tem uma forma de significar um som, né? Então, o que eu acabo fazendo, que eu acho que todo mundo acaba fazendo, mas acaba se perdendo no meio do trabalho editorial, é pôr um pouco da sua identidade ali, né? Óbvio, sempre respeitando as direções da direção, da supervisão de som, né? E eu acho que são bloquinhos, né? Que você vai construindo até montar um filme, ou sei lá, né? Série e tudo mais. Eu acho que passa um pouco sobre o que vocês falaram. Claro. Só para complementar, porque assim, só para talvez exemplificar, né? Porque são os pequenos detalhes, né? Por exemplo, eu posso colocar, se eu for criar uma sonoridade para determinada pessoa andando, eu posso colocar uma sonoridade de tênis All-Star no taquinho. Eu posso colocar uma sonoridade de uma bota de couro no taquinho. Eu posso colocar uma sonoridade de uma bota de couro num tablado de metal. E o filme não precisa necessariamente mostrar a bota de couro ou o tablado de metal. Mas a sonoridade que eu escolher para colocar naquele passo daquele personagem naquele local vai contar uma história, né? Então, é um pouco sobre isso. É sobre, óbvio, você pode criar histórias, né, desde o início em que tenham oportunidades muito mais óbvias para o som, mas a gente também, na pós-produção, tem essa opção de, se estivermos com essa percepção ativa, escolher nos mínimos detalhes o que cada uma daquelas coisas que a gente resolve colocar ali vai contar, né? Então é um pouco isso, assim, né? Onde é que a gente pode contar? Em qualquer coisa, em qualquer detalhe sonoro que está ali, né? Ambiente, enfim. Essa coisa de exemplos é sempre interessante. Eu fiz um filme em 2023 chamado Grace. O diretor chamado Leonardo Moura Mateus. É um filme de comédia e tinha uma personagem que usava o filme inteiro roupa de ginástica. E o filme era sobre gag. A garrafa, quando aperta, tem um desenho. Aí essa personagem, ela linguajarmente ela era incrível, mas a gente ficou pensando, mas vamos mais, alguma coisa. Aí a gente lembrou não lembrou, mas isso eu lembrei em posterior, sabe, o assassino do M, do Fritz Lang, que você ouve o assovio aí a gente pensou, não, o tênis de academia faz nhec, nhec, nhec. Então é uma coisa estúpida, mas isso é narrativa. Então você consegue perceber a presença dessa... A gente já tinha gravado o Foley da personagem inteira e falou, não, a gente quer gravar de novo com o nhec-nhec de, sabe, tênis de borracha, aqueles solados bem de... aquela coisa de academia. Então, são coisas que vão ajudar a contar essa história, sabe? Isso passa a ser uma característica da personagem. E isso vira... Aí tem uma cena que é um hall de hotel com chão de mármore. Aí, sabe, foi uma coisa... Aí o diretor gosta, aí explora mais, vai tentando tirar cada vez mais. Qualquer gaveta que tira, aí é uma camisinha. Então, antes de mostrar a camisinha, tem um som da pessoa manuseando a camisinha. Então, isso já vai trazendo. Então, às vezes são coisas simples, né? Tipo, por exemplo, uma luta nossa lá nas séries é que a gente quer imprimir uma identidade carioca para o ambiente sonoro. Então, comunidade não tem tanto carro. Tem muitas comunidades que as vielas são estreitas, então é muita moto, então é sandália havaiana arrastando, então motoca com o escapamento mais solto, que são coisas que as séries elas estão dentro de uma linguagem um pouco mais norte-americana, onde tem o sound effects super em primeiro plano, o diálogo e tal, mas a gente tem que colocar as nossas brasilidades, né? Então, um som que eu gosto muito, que é o som do carro passando em cima de bueiro, clã. Esse é um som bastante brasileiro, né? Ou a própria sandália arrastando, ou motoca com escapamento alto. Então, imprimir essas características brasileiras, eu acho que gera identificação também, né? Carro de som, carro do ovo. Uma coisa que as séries fazem muito é planos de drone, né? E a gente podia fazer um concurso de melhor sound design para plano de drone. Porque se você bota só um distant traffic ali, fica monótono. Aí, sabe, e também sirene fica muito norte-americano, né?
Então você coloca, sabe, no Rio de Janeiro tem muito fogos. Qualquer coisa a pessoa solta um fogos. Você acorda e pá, solta um fogos. Então é uma coisa muito carioca. Então a gente gosta de gravar fogos. E o fogos é difícil, porque se você quer ter uma relação de distanciamento com os fogos, você tem uma relação de sinal ruído um pouco complicada, porque você tem muito ambiente. Então é complicado também, mas são essas impressões que você vai... Acho que cada produto, por mais diferente que seja um longo, uma série, tem a capacidade de você extrair ali alguma coisa que vai gerar identificação e construção de escuta. Muito rica essas respostas, pessoal. Eu assim, estou um pouco dividido, porque eu sei que eu tenho que abrir para o público, mas eu estou com uma vontade de perguntar um negócio por minha conta. Vamos fazer assim, ó, eu vou lançar a possibilidade de vocês perguntarem, mas não vou deixar. Vou fazer vocês se prepararem só. Então vocês vão se preparando para fazer uma pergunta que vocês estão pensando, já eu sei. E enquanto isso, eu só vou lançar rapidinho, eu acho. Ou não. Mas assim, eu fico pensando se... E as respostas de vocês agora meio que levam para isso, assim. Primeiro, se vocês têm um pouco de uma certa impressão de que às vezes o som é muito atrelado a uma questão de verossimilhança, se vocês se sentem um pouco reféns disso, às vezes, mais do que a imagem, né? A imagem tem uma certa liberdade fantasiosa, onírica, sei lá, que talvez não seja tão possível no som. Se vocês sentem isso, né? Não estou pré-julgando que é isso. E se vocês sentem, o que vocês fazem com isso? Ou se vocês não sentem, também, o que vocês fazem com isso? Eu não me sinto nem um pouco pressionada a ficar atrelada. Até porque eu acredito que se você... Pós-produção, tá? Acho que é isso que cabe para pós-produção, não para produção, né? Mas até porque eu acho que se você faz uma proposta que tem relação com o que você já conversou, com direção, com o que você já alinhou, mesmo que ela não seja verossímil no sentido de sonoridade adequada, no sentido de localização geográfica, ou sei lá qual verossimilhança a gente está querendo quebrar ali, ela, no mínimo, vai ser um gatilho de questionamento, assim. Então, eu não me sinto nem um pouco pressionada a tratar algo com verossimilhança. Até porque, mesmo dentro da completa verossimilhança, acho que a gente tem uma liberdade na pós-produção gigantesca. E talvez a gente nem possa exemplificar essa liberdade gigantesca que a gente tem, sabe? Não sei se tem como exemplificar isso. Mas a gente tem uma liberdade muito grande. Podemos falar sobre isso, se for a questão. Daí vocês perguntem, que liberdade é essa? Daí a gente fala. Eu acho que assim, a gente tem uma liberdade, assim, a liberdade, se eu fosse exemplificar, tá bom, não vou falar, vou deixar, depois eu falo. Deixa eles falarem. Não, mas assim, uma outra coisa que eu ia falar, na verdade, eu sinto um pouco, mas depende, assim, a minha visão, assim, é curiosa, porque na universidade de cinema, na faculdade de cinema, eu sempre tive a sensação oposta de que a não verossimilhança era muito mais interessante. Então, a gente sempre buscava isso. Mas, saindo para o mercado, eu tive a sensação oposta. Assim, isso virou ao contrário. Assim, assim, como a Débora falou, não é uma regra, assim, mas eu tive mais a sensação de que eu tinha que buscar a verossimilhança a todo custo. Assim. E sempre senti isso de uma forma curiosa, assim, essa diferença. Assim. O que foi muito legal para mim, porque eu tive que pensar muito dos dois lados, né? Tinha que fazer uma coisa verossimilhante, mas, ao mesmo tempo, tive essa pulga atrás da orelha de falar, não, nem todo som precisa ser exatamente do que a imagem, né, demonstra. Né? A gente pode subverter essa lógica e tentar fazer com que a gente crie algo novo, como a Débora falou, a partir de uma imagem, assim, e com o som que a gente imagina, né? Que claramente pode acontecer. Da mesma forma que você pode criar um som de repente e, né, apresentar para a direção e eles podem achar que não está muito verossimilhante, né, e achar isso como uma coisa ruim, eu percebo que também, se de repente essa falta de verossimilhança atingiu alguma coisa nos diretores, assim, e eles compram a ideia, daí isso funciona. Então, assim, acho que depende muito dessa relação, assim, de como a direção recebe e, ao mesmo tempo, o quanto você consegue criar, né, tirar um pouco dos clichês, ou talvez sair só um pouco dos clichês e deixar um pouquinho de personalidade ali. Então, eu acho que, pelo menos todas as vezes que eu estou tentando criar alguma coisa, esse é o pensamento padrão. Assim, eu penso primeiro a coisa mais óbvia que vem na minha cabeça, daí eu penso, não, vou tentar fazer uma coisa um pouco diferente, né? Uma coisa que ainda colhe para as pessoas, elas vejam a imagem e consigam perceber esse som, ao mesmo tempo com mais identidade. Né?
Só, Guilherme, antes de você responder, só bem rapidinho, só para pegar esse gancho, assim, que essa questão também da verossimilhança, a pergunta é meio capciosa, porque ela esconde uma ambiguidade aí, né? Porque, por exemplo, tem o famoso caso lá do Encurralado, o primeiro filme do Spielberg, que tem um caminhão que vai perseguindo um cara, tal, né? Um cara numa estrada. O filme inteiro é isso. Aí no final, quando o caminhão explode, tem um som de sei lá, uma besta, um som de... eu não sei qual animal exatamente, mas algum animal feroz. Misturado à explosão ali e tal. E isso é verossímil. Mas daí a liberdade que a Débora falou, né? Ninguém tá vendo como que o sound designer misturou o que ali para gerar esse som, assim, né? No filme passa, assim, talvez um espectador nem perceba que é um som muito louco ali, né, num caminhão. Isso faz bastante parte do trabalho, né? A gente criar sons a partir de objetos, coisas, processos que não tem nada a ver com a imagem de fato, né? Então, isso acaba sendo mais explícito no Foley, né? Porque a gente tem que criar muitos sons ali a partir de coisas que não tem nada a ver. Mas, ao mesmo tempo, tem que buscar, assim, o imaginário, né? Acho que o mais importante é isso, né? Buscar o imaginário do que é o som daquilo, né? E daí é isso, essa liberdade é praticamente infinita, né? Você pode só ir com sua criatividade tentar chegar num ponto que as pessoas comprem também essa ideia. Essa coisa da verossimilhança é massa também, porque se só for entrar no debate do que a verossimilhança, que é o que a gente entende como real, né? Não é o objeto que produz aquele som, não é o objeto em si, né? Aí isso só já é uma... E tipo, eu tava lá com o Juliano Schultz, eu trabalho com ele, um grande artista de foley aqui de Curitiba, e enfim, reverenciar de Curitiba é a meca do som no Brasil, em certo sentido, tem que reverenciar mesmo aqui. A gente tá fazendo fuzil, aí veio uma trava de bicicleta com um grampeador e um pedestal de prato de bateria, sabe? Tipo, eu tô recebendo aquilo lá, sendo, caramba, que som ótimo. Então, isso já é uma liberdade, e aí, com o Juliano, ele me deixou aqui. O artista de foley é uma pessoa que fica olhando o lixo e vamos pegar esse, vamos levar. E o estúdio de foley é uma grande... Já fui em alguns estúdios de foley e é sempre engraçado, sempre que eu entro no estúdio de foley, eu tenho exatamente a mesma sensação. É uma tribo de gente louca que coleciona objetos e é lindo, porque é muito criativo, é um trabalho muito... É tão diferente a gente sentar lá no Pro Tools, abrir, tá, play. É um trabalho tão artesanal, assim, e eu fico às vezes até impressionado como que, com tanto avanço de IA e tecnologia, a gente ainda precisa da pessoa com grampeador fazendo som, né? Quebrando um alface para fazer o som de soco na cara, né? E eu acho isso, enfim, então, essa coisa da verossimilhança tem isso. Por mais que a gente ainda esteja num regime de realismo, onde a verossimilhança é o que a gente quer, e a gente não está fazendo uma linguagem de vanguarda, ou enfim, qualquer coisa assim, até isso a gente já tem que sair da caixinha, porque se você for pegar uma arma e balançar, primeiro que você balança uma arma não faz som de nada. Porque a arma é uma coisa que tem que ser super rígida, né? Então, enfim, só para... Então, pessoal, vamos lá, vamos abrir para as perguntas. Acho que vocês têm diversas dúvidas aí, então é com vocês agora. Pessoal, lá surgiu uma pergunta lá atrás. Se quiser projetar a voz, se quiser, pode ser. Obrigado. Ainda nessa questão da verossimilhança, assim, uma vez eu estava editando um filme e a primeira cena de luto da vida, assim, né? Inacreditável. E daí eu percebi que existe uma convenção em som também, né? Uma convenção no cinema igual a gente tem convenção de imagem. Para qual plano, primeiro plano, e tal, existe uma convenção de som também que se eu colocasse um soco realista ia ficar muito... Eu tive que colocar um soco cinematográfico para o pessoal entender que era soco. Ia ficar experimental. No mínimo, né? Ou se não chato, né? Ou enfadonho, de alguma forma. Então, nessa questão da verossimilhança, como vocês sentem essa ideia de desafiar essa convenção também? Se é algo que deveria fazer, não deveria fazer? Porque a gente imortalizou assim, som de tiro de pistola que não é real, né? Se você nunca escuta um de verdade, você não sabe como é. Cara, a pergunta é se vale a pena respeitar essa verossimilhança ou criar outra coisa, tipo... Sim. Cara, eu acho que... Difícil... eu acho que a gente foi construindo, né, ao longo dos anos essas convenções, né? Eu acho que isso é um acúmulo de coisas que foram acumuladas, né?
muito atrelado a um certo tipo de cinema mais hegemônico e tal. Mas eu acho que essas convenções estão aí para a gente quebrá-las também, né? E eu acho que também tem muito a ver com que acesso que aquele filme ou série vai ter pensando em audiência, né? Porque a escuta é uma formação coletiva, né? Então, expor mais as pessoas a tais sons, isso vai construindo uma escuta, né? Eu acho que a gente foi muito exposto a filmes de uma certa linguagem, de um certo tipo de cinema, pegando Sessão da Tarde, por exemplo, que isso aí criou na gente o que é uma escuta e a gente reconhecer isso como uma escuta de cinema, né? E então cabe a nós, enfim, aí entra em questões políticas, geopolíticas, de quais filmes são exibidos e quais filmes não são exibidos, porque, por exemplo, tem certa tendência do cinema brasileiro que eu, durante muitos anos, não tinha tiro, bomba e soco na cara. Eram outros tipos de cinema, né? Então, sei lá, tipo... Não, a sua pergunta é muito boa. É porque, assim, e você traz a resposta na pergunta, né? Que é a questão, assim... O conceito de verossímil, a gente acha que é um conceito atrelado a algo que existe. Mas, na verdade, existe aqui, né, no nosso palpável. E, na verdade, não. Se a gente for pensar no conceito de verossímil, ele é algo que a gente aceita como real de acordo com o que nos foi apresentado, que foi o que o Guilherme falou. Então, desde o início, quando se falava de verossímil lá na literatura, o que é? É assim, ele é tão delicado e silencioso que a atualização dele vem acontecendo sem com que a gente questione. Então, é o que o Guilherme falou. A gente vai sendo exposto a um corpus de filmes que apresentam determinados padrões. Num primeiro momento, você fala, nossa, que legal. E daí aquilo funciona e as pessoas replicam, e óbvio que vão replicando e também atualizando, e de uma forma que aquilo se retroalimenta, de uma forma tão silenciosa que a gente não questiona. Então, não é o soco real, porque se for o soco real, a gente vai achar falso, porque o verossímil do soco é o soco cinematográfico que a gente construiu e a gente atualiza a cada vez que a gente faz e que a gente aprecia e que a gente refaz. Então, é óbvio que a gente não pode dizer eu tenho total liberdade para trabalhar com a verossimilhança. Não é isso. A gente segue determinados padrões e daí, em alguns momentos, a gente tem essa liberdade, né, para experimentar, em outros momentos, não. Mas eu acho que é muito útil para a gente, como realizadora audiovisual, todos que somos aqui, né, pensar que... É importante para a gente pensar que a gente faz parte dessa atualização contínua. E que em alguns momentos a gente vai conseguir mais, outros momentos menos, momentos a gente vai querer mais, outros momentos menos, mas que é tudo mentira. E a gente que cria toda essa mentira verossímil, né? É muito interessante mesmo. A gente ficou nessa coisa do verossímil, né? Engraçado. Outro dia eu assisti um filme que eu achei uma coisa mais louca, um filme chamado Sicília, daquele casal Jean Straub. E é uma galera muito louca, porque eles, se o som direto estiver ruim, eles param e começam de novo. E cada plano de imagem é respectivo a um plano de som, e não existe edição de som. Se um plano de imagem ele tem que ser usado com esse som, e o outro plano de imagem com esse som respectivo a esse plano. E é horrível. Porque cada corte de som, você sente um corte de som, que a gente foi ensinado na faculdade a suavizar os cortes. E é uma coisa muito... Porque são atores de teatro, então tem uma performatividade, mas é isso, ele quebrou essa ideia de verossimilhança. Então acho que também... E é muito bom você ver pessoas que estão pensando outras coisas. E eu estava assistindo com uma pessoa que talvez não é tão ligada em som, não percebeu, mas eu fiquei assim, gente, não dá para assistir esse filme, como assim? Toda hora é corte de som. E aí eu fui lendo, eles escrevem bastante, sempre trabalham com o mesmo técnico de som. Eu falei, não, passou um avião, corta agora. Não, mas eu não tô nem vendo o avião, não, mas não vou usar. E aí eu achei muito louco. Muito massa. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui é que a gente acaba sempre tendo que... É uma busca por fazer uma coisa, contar uma história que não é real, né? A gente está toda hora ali tentando convencer o público ali com sons ali que muitas vezes não são reais, atrelados à imagem, né? Mas... Claro que tem esses casos de experimentos, sim, que as pessoas tentam ser mais realistas, talvez, não sei, mais naturalistas, não sei. Ao mesmo tempo, eu concordo muito com o que vocês falaram, assim, que são convenções que, assim, elas já existem há muito tempo, né? Então, esses sons, muitos são convencionados há muitos anos atrás, assim, já está
faz parte da história do cinema. E, ao mesmo tempo, são convenções, né? Então, a gente pode subverter essas convenções, criar novas convenções e que mais para frente também vão ser subvertidas. Eu acho que tudo faz parte desse ciclo assim, de criação e de tentativa, né? Então, às vezes, alguns filmes que a gente faz, eles podem ter mais esse risco de experimentar mais, né? Tentar criar sons diferentes ou ligar a imagem com outros significados, né? E é isso, né? De repente, isso vira uma linguagem, né? Isso acaba sendo utilizado, daí, se dá certo, acaba sendo utilizado muitas vezes, né? Eu, particularmente, eu gosto de, como eu falei antes, de tentar usar a convenção, mas tentar dar uma subvertida ali sempre que possível, assim, sabe? Não para mudar alguma coisa, mas só para tentar ser um pouco diferente, né? Não mudar no sentido estrutural, né? Mas, né? Tentar criar uma coisa nova, acho que é sempre legal, né? Mais perguntas, pessoal? Opa, temos duas aqui. Então, acho que você levantou primeiro. O microfone vai até você só um pouquinho. Pensando assim no conceito de narrativa sonora, que a gente está colocando aqui como esse companheiro assim da imagem, como vocês normalmente, se vocês quiserem citar exemplos, chegam no assunto assim da espacialização desses sons. A gente tem o 5.1 e o tratamento de som para criar a ideia de um espaço assim. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês acreditam que o uso excessivo da trilha sonora pode acabar atrapalhando um pouco a intenção de trabalhar o som como um aspecto narrativo. Eu tenho visto, acho que streaming está na vida de todo mundo indiretamente, e eu tenho percebido que alguns filmes às vezes acabam usando basicamente um videoclipe como uma inserção narrativa. E eu fico pensando se isso não atrapalha o uso desse som como uma ferramenta que conta uma história nesses momentos. Eu tenho uma outra pergunta que acho que agrega junto com essa, que no trabalho de vocês, dentro dessa indústria que é um pouco mais massificada de projetos audiovisuais, né? Aquela questão de entregar uma série de maneira rápida, entregar um filme de uma maneira rápida, se isso não atrapalha o propósito da produção do som também como figura narrativa, porque eu vejo que algumas séries também, das streamers de maneira geral, né, acaba tendo um problema ali de som muito frequente, de em um momento da narrativa o som estourar no seu ouvido, no outro momento o som ficar tão baixo que você não consegue escutar o que está acontecendo, e daí aquilo parece que não conversa com o diálogo dos personagens, não conversa com a ação no momento. Enfim, seria isso. Obrigado. Começamos pela ordem, né? Então, só para relembrar vocês a questão da narrativa sonora e espacialização. Bom, eu não trabalhei tanto com mixagem assim na minha carreira. Já mixei alguns materiais assim. E hoje em dia estou mixando algumas coisas, fazendo assistência de mixagem em alguns materiais menores. Então, assim, no sentido profissional, eu não poderia, sei lá, ser tão profundo assim na minha análise da espacialização, mas é sempre uma ferramenta que a gente utiliza muito, né? Principalmente quando a gente pensa, óbvio, você pode ter série de home assim, que tem um setup surround e tal, e tudo que a gente faz acaba sendo surround ou som 3D, né? Mas é sempre legal pensar essa perspectiva da espacialização quando você pensa na sala de cinema, né? Quando você se coloca ali para ouvir e consegue não só colocar o espaço, não só colocar o som que você quer, mas também no espaço que você quer, né? Então isso dá uma característica muito legal também. E é uma ferramenta ali que você pode utilizar para contar a história, né? Onde que esse som tá encaixado ali, em que momento que ele pode... você pode ter essa sensação de deslocamento na sala, né?
de um som e o que isso pode trazer para a narrativa, né? Eu acho que isso conta muito, assim, em vários momentos, assim, dos filmes, e eu acho que é muito interessante a gente utilizar essa ferramenta mesmo. Beleza? Qual que era a outra pergunta agora? Eu não sei. Emendo? Tá, com relação à primeira, então, né? Jordano, eu também não tenho muita experiência para falar sobre isso. Eu acho que, assim, pontualmente, meu trabalho com espacialização, eu não estou dentro dessa indústria, eu estou fazendo filmes muito menores, então meu trabalho com espacialização é um pensamento de profundidade. Né? Fazendo uma analogia, é exatamente profundidade, é do tipo, qual som tá, pensar nessas camadas, pensar nesse relevo do som, o que está próximo, o que está mais distante, o que está no meio, pensar no som extra-campo, fora, né, ali daquela tela, aqui, é óbvio que a gente tem, né, como o Bruno falou, assim, a gente tem milhares de questões que nos ajudam, então, a pessoa está se aproximando, o cachorro soa lá longe, né, o que está... Então, mas é mais nesse sentido, assim, eu não posso me aprofundar muito, também não trabalho diretamente com mixagem, raros os filmes que eu trabalhei com mixagem, então, e nem tenho acesso à tecnologia hoje, que a gente está falando de Atmos, né, que eu acho que poderia, uma pessoa com experiência, né, em mixagem Atmos tem muito a acrescentar nesse lugar, não é o meu caso, então, mas acho que, como falou o Bruno, a espacialização nos ajuda muito também a contar, né, mas o meu trabalho específico é mais de entender essas profundidades, o que está dentro, o que está fora do campo, e nesse lugar de espacialização. Acho que é só isso. Bom, eu achei muito boas as perguntas, realmente muito interessantes. Eu acho que, bom, essa parte da especialização, eu acho que tem essa pergunta pode ser respondida de duas formas. A primeira é pensar o mono, estéreo, 5.1, Atmos, e também tem uma outra, que isso é ótimo, e também tem uma outra forma, que eu acho que eu posso interpretar a pergunta dessa forma, que é como a gente constrói a ideia de um espaço acústico para dentro do filme. E aí eu não estou falando dos alto-falantes, mas sim para dentro daquela narrativa. Tipo, o que as pessoas estão escutando dentro daquela história, sabe? E eu acho que isso é uma sutileza de desenho do som que é muito complexa, sabe? Você construir a ideia de uma profundidade acústica, você pensar que as pessoas que estão dentro daquela história, elas vivem um mundo acústico assim como nós, é uma sutileza bem complicada de trabalhar e acho que é um desafio muito legal, assim, de você pensar, por exemplo, a gravação de um Foley, por exemplo. Você pode aproximar o microfone aqui e esse som vai estar em primeiro plano. Mas, por exemplo, eu fui em alguns estúdios de Foley que eles tinham várias posições diferentes de microfone. Então, o microfone só para pegar reverberação naquela quina. Então, você, por exemplo, gravar um Foley já com uma ideia de espaço. E essa ideia, por exemplo, de um cinema hegemônico, onde tudo é muito na cara, diálogo na cara e sound effects na cara, e não existe a ideia de espaço acústico. Então, essa sua pergunta, se eu posso interpretar dessa forma, é um debate super rico, assim. Pensar que lá nos anos 30 tinha o modelo telefônico e o modelo fonográfico de você pensar o som. O modelo levava em consideração a ideia acústica, isso engenheiros de som da RCA, enfim, que você levava em consideração a acústica, ou seja, o microfone de set pensava uma acústica, as diferenças entre as fontes sonoras, e outra galera que pensava assim, o microfone está eternamente como se o ator tivesse comido um microfone. E essa estética acabou vingando no cinema hegemônico. Que eu acho que esse outro caminho era super interessante. E é uma ideia de espaço, como você muito bem perguntou. Mas a ideia do 5.1, eu acho que a gente, no final, consome muita coisa em estéreo, né? Todos nós, né? Então, mas sei lá, diálogo no centro, música no LR, ambiente no LR, acho que também não tem regra, né? As convenções e acho que tem... É que ele também perguntou às vezes não entende, também tem conexão. Da pergunta que ele fez, que você vai estar na televisão não entende o que está sendo dito, né? Porque... outra pergunta, mas se conecta com... Cara, eu vou emendar porque, assim, eu passo muito por isso, assim. Às vezes os diretores, eles vêm com uma exigência de cinema numa coisa que vai passar na televisão. E querem colocar uma dinâmica de cinema, quer escutar o sussurro do bebê e a bomba atômica explodindo, sendo que a gente vai assistir no celular, sabe? E aí você vai lá e não entende. Então é complicado isso, porque são pessoas que fizeram cinema a vida inteira e agora estão passando a fazer seriado de televisão.
E o seriado de televisão, você não vai dentro de uma sala parar tudo que você está fazendo. A panela de pressão vai estar tocando, a criança vai estar latindo, não. A criança vai estar chorando, o cachorro vai estar latindo. Aí a hora que a gente vai ver novela, alguém reclamava que o diálogo não dava para entender na novela? Porra, novela é bem mixado pra caramba, é uma mixagem comprimida. Tem que comprimir. Porque, sabe, vai ficar criando uma dinâmica de cinema num produto que vai ver na televisão, aí a pessoa não vai aumentar e diminuir o volume no controle remoto. E eu acho que esse é um problema gigantesco, que todos os principais streamings, a reclamação o dia inteiro, não tô escutando, ninguém entende nada, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? As pessoas dublam, optam por assistir o conteúdo dublado porque não conseguem entender o que as pessoas estão falando. Então o mundo inteiro reclamando sobre isso. Quando eu descobri que isso não era um problema só do Brasil, fica um pouco mais tranquilo. Porque a gente acha que é só a gente que faz mal o audiovisual, né? Que o mundo inteiro faz bem e só o Brasil que ninguém entende o som. Mas então é isso, eu acho que é uma ideia de, assim, você está fazendo um produto para que lugar? Então vamos adequar, porque você vai ouvir no estúdio, o diretor lá, super aquela coisa criativa, mas infelizmente vai ser comprimido por compressão, né? A diferença entre o volume mais alto e o volume mais baixo menor, como a novela é mixada, né? Então acho que é uma escala desde do som direto que o pessoal não respeita, não pede um retake, até o ator, e eu passo muito por isso. Existe uma moda hoje em dia que o ator dá o texto assim. Que parece que hoje em dia, assim, atuar bem é você falar assim, é profundo, né? Tipo assim, a interpretação tem que ser a interpretação que for. Mas se a gente está dentro de um regime de televisão, ou enfim, ou qualquer regime, assim, a voz tem que ser dita. O conteúdo vocal tem que sair da boca da pessoa, para alguém conseguir, a não ser que o objetivo seja não entender. Porque existem técnicas vocais, de você falar sussurrado com projeção de voz. Isso é uma técnica vocal. E às vezes, por exemplo, em escola de teatro, posso falar uma vez, mas isso é importante, o treinamento vocal, né? A forma como você vai articular as palavras, né? Isso é super importante. E a atuação também é sobre projeção. Então não é só a culpa da pessoa que mixou mal, que captou o som direto mal. É uma coisa compartilhada, né? A Débora falou no início, a gente não escuta nada. Tem uma dificuldade de escutar o mundo, né? Então é uma questão bem complexa, assim, só emendando na... A da música, o excesso de música, eu vou deixar para vocês. Então, emendando aqui também, novela é super bem mixada, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, que, de fato, uma coisa vai passar na televisão, é uma coisa, vai passar por streaming é outra, porque cada streaming também tem a sua compressão, e a gente também tem que pensar que essa é uma coisa da nossa... muito contemporâneo nosso, que ainda está sendo reorganizado, repadronizado, não é só aqui no Brasil, em todo lugar, e tem muitas... Todo mundo está passando por isso, e tem muitas ações, inclusive das empresas de streaming. Por exemplo, na Amazon Prime, o Dialog Boost, que é aquela ferramenta que eles disponibilizaram, que é para identificar uma inteligência artificial, que a princípio identifica a voz e aumenta a intensidade da voz para que você possa compreender. Então, assim, tem em vários níveis, inclusive lá, uma ferramenta só da Amazon Prime. Mas esse é um exemplo da Amazon Prime. Tem outras plataformas de streaming estão também empenhadas nisso. E não é só as plataformas de streaming. As televisões, né, tem lá formas de equalização, né, enfim, desde o início de 2010, 2011, 2012, lá. Todo mundo está preocupado com isso, né? Com esse excesso de dinâmica em uma produção que, a princípio, é feita para ser exatamente o modo telefônico que o Guilherme falou. É para você estar cozinhando e entendendo completamente a narrativa. Você não precisa estar olhando, é para você estar ouvindo e entendendo completamente. Só que daí, se você não depende completamente da voz para entender aquilo, você depende de outras sonoridades que têm uma dinâmica um pouco maior, você tem que reestruturar todo o seu processo. Eu acho que a gente está justamente nesse processo de reestruturação das narrativas agora. Então, eu queria falar isso, queria falar do Amazon, queria falar de uma outra coisa que eu me esqueci. E sobre a música, né, que você falou da... acho que eu vou deixar o Bruno responder isso, porque eles estão mais nessa questão de filmes e séries que usam bastante música e se apoiam nessa linguagem do videoclipe. Acho que a música, sim, quando ela entra num lugar de muita presença, ela domina o espectro ali possível, né, de
existência do som, mas isso talvez aconteça muito em séries, mas em longas-metragens talvez tenha acontecido bem menos, é o justo oposto. Então a gente tem em longa-metragens cada vez mais espaço para trabalhar com o resto das sonoridades, mas daí em séries, Bruno? Se você perguntar para um editor de efeito o que ele acha da música excessiva nos, nos materiais audiovisuais, eu vou falar que realmente, eu quero ver os efeitos. Não, mas... não, eu acho que tem muito essa questão de como você vai contar a história. Porque tem filmes e séries também que às vezes você quer ouvir a música, né? Então, acho também que assim, se apoiar só nisso, também não cria ali uma diversidade ali narrativa, né? Então você vai ficar muito dependente de um elemento só, né? E eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil, digamos assim, criativamente, né? Porque a música acaba dando um significado emocional muito forte, assim. E é muito mais complexo você criar uma narrativa sem esse elemento, né? Então acaba sendo uma coisa mais prática, assim. Principalmente isso que você comentou dos prazos de série é uma questão, porque é muita coisa para a gente resolver em pouco tempo. Então é isso, muitas vezes a gente tem que fazer escolhas ali, né? E isso é para toda a cadeia, né? Inclusive para quem está criando isso tudo, né? E se já chega desde o roteiro, direção, ou até o pensamento lá dos streamings mesmo, né? Nem na direção, né? Porque as séries, além, tem essa hierarquia, né? A gente, eu como editor, por exemplo, respondo ao supervisor de som. Ele responde para a direção, que responde para a produtora, que responde para o streaming. Então tem uma série de outras hierarquias que vão decidindo, e acaba que assim, selecionar a música para você contar a história vai ser sempre mais prático, né? Claro, não vai ser mais prático para o compositor que tem que criar tudo, mas assim... E assim, inclusive, vocês deram ano passado, eu acho, teve uma mesa de som, de trilha sonora, que é bem legal, vocês vejam no YouTube, eu estou fazendo propaganda para vocês, que eles falam bastante sobre essa questão de como a trilha sonora nas séries acaba sendo, né, um processo muito... tem que ser muito rápido, né, porque você precisa entregar muita coisa também. E com certeza, assim, particularmente eu sinto que eu sempre quero um pouquinho mais de tempo, né? A gente sempre vai querer um pouco mais de tempo também, né? Porque a gente sempre quer criar um pouco mais e chegar num ponto... E assim, também a realidade é que isso não vai existir, né? Na prática nem sempre vai existir. Então é esse caminho, assim, e eu acho que, óbvio, se a gente puder contar a história de outras formas, é muito válido, mas claro, né? Depende de cada série, cada filme, né? Tem muitos casos distintos. Bem interessante, né, pessoal, essa discussão. Tem mais perguntas, gente? Uma pergunta aqui, então, por favor. Olá, acho que tentando engatar um pouco do que foi falado aqui, que os dois trouxeram, foi até engraçado que eu falei hoje de manhã sobre um caso de uma série que eu assisti na Netflix, que a trilha sonora estava tão alta e os ambientes praticamente não existiam, que não tinha nem fio nos diálogos, né? E eu, com um fone de ouvido, consegui perceber. E daí eu fiquei pensando muito sobre isso, porque como uma série para Netflix, ela é mais feita hoje em dia para pessoa que vai assistir ou no celular, ou na televisão, ou que não vai perceber essa qualidade de som, ou esses pequenos detalhes, ou um investimento no Foley, um investimento no Sound Effects. E daí eu queria entender pensando na pessoa que não quis fazer nenhum fio do diálogo da cena que eu assisti, tipo assim, como lidar com essa questão de tratar como ofício e tratar como algo artístico, sabe? Porque eu sinto que deve ter acontecido alguma coisa nesse sentido, nesse caso que eu assisti, assim. Só colocar junto, excelente pergunta, né? Colocar junto essa questão assim que surgiu aqui, que essa nova onda dos streamings e tal parecem reforçar um sentido assim que talvez já devesse ter sido superado, que é essa ideia de que som é igual diálogo ou trilha. Porque não tem um Foley Booster lá, né, na televisão, né, mas tem um Dialogue Booster. Ou é diálogo ou é trilha. Todo o resto é nada, assim, né? Então, qual a escala de raiva que vocês lidam? Não, tô brincando.
Não tem raiva não é nem raiva nenhuma. Mas a sua pergunta você lembra qual que era a série? Eu fiquei curioso para assistir. É brasileira ou não? Não. Pode escrever. Qual? Como chama? Dash and Lily. Percebeu que não tinha fio? Não. Ah, bom. Pelo amor de Deus. Mas você ficou incomodado, né, com isso? Cara, eu acho que eles têm uma escola muito... Tipo, recortar muito som direto, né? O PFX, que são os efeitos de som direto, não são voz, que no intervalo de você retira, e são bem cirúrgicos, né? E talvez, às vezes, com um fone de ouvido muito alto, possa ficar um pouco mais na cara, não sei, imagino, porque... Nesse caso, a música estava alta e daí eles estavam conversando, tinha uma música, tinha o diálogo, tinha a música, e aí o diálogo estava picotado. E mesmo com a música alta, você percebeu a ausência de... Puta, que escuta boa que você tem, cara. Poxa, o ouvido tá bem treinado. Aí você falou do ofício e do trabalho... Às vezes essa decepção, essa raiva de ter que tratar alguma coisa como ofício, igual o que você tá falando sobre prazos. Vontade artística de Eu acho que todo... Eu não tenho raiva, assim, acho que pra mim não... eu acho que eu encaro como um desafio, sabe? Se o desafio desse projeto é cumprir prazo, vamos embora cumprir prazo. Não é difícil. Não é fácil cumprir prazo. É difícil. Eu encaro assim, porque senão a vida fica, não sei, mas aí tem outros lugares que você vai curtindo, sabe? Tem outras coisas. E nunca é sempre só sobre cumprir prazo, sabe? Por mais que... Por exemplo, ofício de trabalho, lista de ADR, que é uma coisa que eu, quando fazia faculdade de cinema, eu nem sabia que existia e, tipo assim, ADR é dublagem, né? Só pra... O que a gente vai escolher dublar? E hoje em dia, hoje é quinta. Ontem fiquei 9 horas fazendo uma lista de ADR. E eu faço muito lista de ADR. E é super criativo. Pode ser, porque a entonação, sabe, de um personagem. Ou, por exemplo, tem uma série lá que tem um debate e aí o candidato, ele vive um trisal e aí a oponente mostra um vídeo de inteligência artificial e coloca nas redes sociais desse casal se pegando, desse trisal se pegando, e isso gera uma reação na plateia. E olhando as pessoas da plateia, porque a direção já vai eles queimam no vídeo indicações de ADR. E aí está escrito falas com conteúdo X. Eu olhei, li aquilo, olhei a imagem que estava vendo e falei, cara, não está verossímil com a situação. Eu acho que esses figurantes não falariam exatamente esse texto. Eu acho que eles falariam esse outro texto. E aí você vai conseguindo tecer complexidades narrativas que, a uma primeira vista, não vão ser perceptíveis, mas você está construindo algo que, sei lá, eu acho que você consegue enxergar possibilidades de estar agregando narrativa ali, porque assim, eu tô escrevendo a lista de ADR, a gente tem a lista de ADR e a lista de vozerio, que são duas coisas diferentes, né? Vozerio é justamente a plateia reagindo ao conteúdo da mesa. Ah, sai daí, vai pra lá. Então, e são coisas fora de quadro. Fora de quadro é uma coisa super legal de trabalhar no cinema, que é uma coisa que você escuta e não vê. Então, eu acho... Porque se você viver essa dinâmica de raiva, aí vai ficar meio, né? Sei lá. Não, eu amo fazer lista de ADR. Acho incrível fazer lista de ADR. Adoro gravar ADR. Sobre fio e sobre isso de... Sinceramente, do fundo do meu coração, sem raiva, eu acho que é um trabalho. Você tem um prazo para cumprir, você vai cumprir. Mas eu queria ter mais uma semana para fazer fio, mas não tem. Mas daí vai ter música que vai cobrir, então tá bom. Então eles vão pagar um músico que vai fazer a música e, infelizmente, não vai ter fio. E tá tudo bem, porque às vezes não vai ter fio, às vezes não vai ter folha, às vezes não vai ter o ambiente, às vezes não vai ter o AD. É um pouco sobre isso. Eu acho que é importante a gente entender isso, assim, sabe? Que sempre vai ter algo que a gente vai querer fazer a mais, sempre vai ter um prazo que a gente vai querer fazer a mais, sempre vai ter algo que a gente não vai concordar. Só que é o grupo que vai decidir. E é o nosso trabalho. E se a gente entrar nesse sofrimento, fica ruim. Assim, e acho que todo mundo aqui já entrou nesse sofrimento, né? E a gente está falando isso porque a gente aprendeu que não vale a pena entrar no sofrimento. Porque não vale a pena. Não vale a pena. Agora,
eu queria só fazer um comentário, porque atrelado ao que eu falei logo no início, assim, que a gente não está acostumado a ouvir isso tudo assim, eu acho que também isso passa um pouco sobre a gente pensar no nosso vocabulário. Porque quando a gente fala muita trilha, né, é muita música, né? Porque a trilha é todo o resto também, sabe? Então, para a gente entender assim, o espaço que é da música, dar o espaço, né, para os outros sons que são parte da trilha, entender isso, entender se é importante um fio ou não. Eu, sinceramente, hoje, eu comecei editando diálogo em 2005, amava editar diálogo. Hoje eu entendo que o fio... Quem aqui sabe o que é fio? Levanta a mão. Tipo, a gente não, né? Olha, tem gente que sabe o que é fio. É, porque assim, é uma coisa que... Já que muitas pessoas não levantaram, se você quiser... O que é fio, né? Obrigada, Wellington. Então, gente, fio é preenchimento. É como a gente chama em inglês, só que a gente, né, usa em português. Mas é o preenchimento do som direto. Então, entre uma fala e outra, a gente tem esse preenchimento de ambiente que a gente chama de fio, né? Mas que, de fato, inclusive, muitas estéticas optam por suprimir. Cada vez mais optam por suprimir, porque tem outras coisas que vão ali fazer o papel daquele preenchimento, né? Então, enfim, acho que isso é só um trabalho, a gente vai lá, vai dar o nosso máximo, e tem uma galera que a gente tem que se reportar e que tem outras, né, opções para determinadas coisas, enfim. Mas eu acho que a música também é um aliado nosso nesse lugar, sabe? Porque desde que a gente começou a trabalhar com som, a gente entende a importância do som para manter essa continuidade de planos, né? Às vezes não vai ser ambiente, às vezes não vai ser fio, às vezes vai ser a música, né? E por que a gente vai trabalhar com 3 camadas de preenchimento se só uma talvez vai ser ouvida no streaming? Talvez a gente tenha que ser inteligente e optar só por uma, né? Não sei. Penso que cada vez mais a gente tem que se adaptar, né? É isso. Eu concordo bastante com o que eles falaram, inclusive é isso, né? A gente acaba sendo, dependendo da função, né? Mas todo mundo acaba sendo uma peça ali na engrenagem toda, né? Então, pensando por esse lado, a gente está ali cumprindo o que a gente foi contratado para, ou, né? Claro, do jeito criativo que a gente pode. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, assim, sabe? No que a gente está contribuindo ali, ao invés de pensar que, não, eu queria fazer um som muito legal que se destacasse. E assim, pensando na edição, esse som pode nem aparecer. Na mix eles podem simplesmente escolher não usar, né? Como a Débora falou. Então, e assim, o que é importante, assim, falando na perspectiva da edição, né? A gente precisa oferecer muitas alternativas na mixagem, né? Porque assim os mixadores eles conseguem escolher, assim, né? Então, assim, é legal a gente ter opções, assim. Então, nesse sentido, assim, pelo menos vendo no meu processo, eu estou bem acostumado a assim, entender que muitos dos efeitos que eu vou fazer eles não vão aparecer, né? Então, e esse é o trabalho. Você constantemente criar sons, mesmo que eles não apareçam, criar histórias, sons e tal. Então, acho que nisso eu também não tenho essa coisa de raiva, assim, acaba sendo o trabalho, e parte do trabalho é criar coisas que às vezes não vão ser utilizadas, mas nada é perdido, né? Então, você teve uma ideia lá que de repente, isso aqui, de repente, uma outra cena ficaria legal. Então, nossa, esse arquivo de áudio aqui eu vou guardar e de repente, vou fazer outra coisa, né? E uma coisa legal que a Débora falou sobre isso, da gente não ouvir, e assim, também falando dessa perspectiva de edição, eu percebo que, assim, depois que eu comecei a trabalhar com isso, como eu comecei a notar muito mais o som das coisas, especificamente, né? E como essas coisas me deixam mais com vontade de saber o que é que está acontecendo por trás disso. E geralmente um som específico às vezes me pega. Tem um que agora está assim, na minha cabeça, não sai nunca, assim, que é o som de ônibus ou caminhão, quando ele... Eu não sei o que ele faz exatamente, se passa uma marcha, ele faz... Na vida normal. Não que eu faça isso conscientemente, mas eventualmente isso acontece. Então eu acho que isso está ligado a você ouvir as coisas, né? E como essas coisas podem contar uma história em algum outro momento X. Eu falo, esse som aqui é legal, talvez algum dia eu use ele para alguma coisa. Então acho que é isso, assim, eu não sei, acho que eu me entendi, mas mais ou menos isso. As pessoas são meio loucas mesmo. Tem um som, achei que você ia falar o som da baleia, do avião, vocês sabem disso, né? Tem um avião da Embraer que faz um som que parece um som de baleia, quando está se aproximando. Aqui em Curitiba tem isso. Aí, volta e meia, você ouve um som que parece aquele, né? Não sei como é que a baleia faz, não late, né? Eu não sei o que é, mas enfim, é aquele som.
Enfim. Mais perguntas, pessoal? Nós temos mais alguns minutinhos ainda. Senão eu vou fazer as minhas perguntas aqui, mas, por favor. Então, vou emendar uma... Só assim, a gente está chegando um pouco próximo ao final, acho que 6h30 a gente acaba mais ou menos, né? Assim, talvez seja interessante, nós falamos sobre questões assim da indústria, né? Esse mais alto grau do mercado, assim. Mas também seria legal, talvez, para pessoas que estejam, de repente, iniciando, se vocês falassem um pouquinho, não cair muito na coisa da dica ou do conselho, porque, né, difícil essa questão toda. Mas, assim, o que vocês diriam para quem está começando a se interessar por som no cinema, está fazendo seus primeiros curtas, como exercício ainda, ou já, né, fora da academia, assim, fazendo por conta? O que vocês indicariam para que essa pessoa possa construir o som de uma maneira interessante, tanto tecnicamente como esteticamente, assim? O que vocês diriam? Não sei se é muito vaga a pergunta, mas... Cara, Bom, vou responder aqui de um jeito que eu achar que tem que ser respondido. Quando eu estava no primeiro período da faculdade, a gente teve uma greve de 7 meses. E aí a gente, enfim... Aí a gente quis fazer um filme, tinha um negócio chamado Livre Iniciativa lá na UF, que é você fazer um filme que não é ligado a nenhuma disciplina. E aí a gente conseguiu pegar o gravador de som, mas não a câmera. Então a gente só tinha um gravador de som. Então a gente gravou várias diárias de som, depois gravou várias diárias de imagem, enfim, essa é a historinha desse filme. Mas o que eu diria para uma pessoa que quer trabalhar com som e, enfim, sei lá, eu acho que é você, quanto antes, a construir a sua própria sonoteca, sabe? A sua própria livraria de sons, e acumulando sons e organizando isso dentro de um HD, porque isso eu acho que para a edição de qualquer coisa é muito fundamental, assim, porque o som que está no seu bairro você não vai encontrar na internet, porque a internet é feita pelos gringos, então vai estar lá Central Park, não sei o quê. E então eu acho que isso é uma lição muito boa, tipo, sabe, o desafio todo dia gravar um som, sabe? E é coisa estúpida, tipo porta. Som de porta, o som mais bonito e mais narrativo, uma porta fechando com violência, uma porta fechando com calma, uma porta de madeira, uma porta de vidro, uma porta de alumínio. Tipo assim, todo dia grava um som de porta. Eu uso muita coisa em mix de série, gravar no celular. Tipo, tem o carro do ovo, eu gravo com o celular. Tipo, não é para ter um super equipamento. Então eu acho que quanto antes quem quiser, né, começar a trabalhar com som e tal, eu acho que é uma coisa massa, assim, de você... E esses sons que eu gravei em 2012, eu uso até hoje em filmes, assim, porque são sons que são sons especiais, assim, você pegar e ir com um gravador e ficar o dia inteiro na rua só gravando som. Tenho certeza que esses sons vão te destacar em relação a uma edição que você vai entregar para alguém, se você for contratado, fazer um freela, qualquer coisa. E você entregar um som, e as pessoas que supervisionam trabalhos, a gente, quando escuta um som diferente, a gente identifica na hora que não foi o som do Central Park, sabe? Então eu acho que isso é um trunfo massa, assim, é uma coisa da identidade, da característica, da personalidade, e o aguçamento da escuta através da gravação também, acho que é um super treinamento e é algo que não é custoso e vai servir para som direto, vai servir para pós-produção, vai servir para música, se a pessoa for querer fazer uma peça, né, eletroacústica. Uhum. Eu acho que existem várias coisas que a gente pode explorar, mas vou pegar um gancho na sua, que eu acho que é uma coisa importante a gente pensar, que às vezes a gente acha, não, eu preciso de um melhor gravador, não vou conseguir trabalhar até eu não ter o Pro Tools, eu acho que uma outra coisa que é importante para quem está começando a fazer é entender que, principalmente hoje, a gente não precisa de muita tecnologia para poder fazer som. É claro que a gente está falando de coisas pequenas, de produções pequenas. Não estou falando de um filme que vai entrar em distribuição comercial no Cinemark. Não é sobre isso, mas né, sobre as nossas produções que vai mandar para um festival, etc. e tal. A gente não precisa de uma grande tecnologia. Você pode gravar o som com o seu celular, porque a qualidade de captação vai ser suficiente para que você use em determinado local. E aí, para a pós-produção, a mesma coisa. Acho que uma boa coisa é entender o que você tem e explorar ao máximo aquilo que você tem, porque às vezes vale muito mais você dedicar, sei lá, várias horas da sua vida explorando ao máximo e sabendo lidar com aquela tecnologia, aquele software de edição que você tem muito bem, do que você ficar esperando, almejando, né, ter um software profissional, uma coisa ou outra, assim, e não ter essa experiência, né, de praticar. Então, acho que uma outra coisa legal é, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho acesso ao Reaper, eu tenho acesso, sei lá, a alguma coisa que você tenha acesso em casa, que seja gratuito, vou
ver, porque a gente tem muita coisa hoje, né? Internet, tal, vou ver tudo que eu posso, aprender tudo que eu posso, me dedicar ao máximo a essa interface, para extrair tudo que ela me dá daquilo ali, porque em algum momento você vai usar aquela interface, ou quando você for usar outra coisa, você vai saber adaptar tudo aquilo que você aprendeu para aquela outra coisa, assim. E aí, eu acho que alguém mencionou isso, assim, né? Às vezes a gente aprende muito quando a gente é jogado no... Acho que foi antes, o Lucas falou no outro curso, que a gente aprende muito quando a gente pega um trabalho que a gente tem muita coisa para fazer em pouco tempo e tal, a gente aprende muito com aquilo, mas a gente também tem que estar preparado para conseguir dar conta daquilo, assim, sabe? Então, extrair o máximo que você pode daquilo que você tem naquele momento, estar muito preparado, porque vai chegar um momento em que o trabalho vai aparecer, e se você estiver preparado, você vai conseguir lidar da melhor forma com tudo aquilo, assim. Só somando aí o que eles falaram, que eu concordo plenamente, eu acho que é pôr a mão na massa, né? É fazer isso, é pôr na prática, assim. Assim, eu tenho um exemplo, assim, eu acabei passando por isso porque eu não tinha acesso a nada, assim. Por sorte, lá atrás, eu tinha um amigo que tinha um computador e a gente conseguia gravar coisas lá, né? Muitos anos atrás. Mas hoje em dia a gente tem uma possibilidade com o celular e tudo mais de gravar coisa. Então tem muito, assim, que foge um pouco do cinema, mas já serve um pouco para a gente pensar essa coisa da criação, né? Tem muita gente que cria muita coisa com celular para vários tipos de mídia diferentes, né? E tem muita coisa, né? Quando vocês sabem, né? Quando vocês pesquisam, assim, tanto de coisa de criação, né? Coisas ficção, né? Quanto de instrução, né? Vídeo falando como faz. Então, assim, é muito diferente de, sei lá, 20 anos atrás. Assim. Então, essa possibilidade ajuda muito para vocês começarem a fazer, né? Porque eu, né, sinto muito isso. Assim, eu aprendi muito com a prática. Então, a prática leva a gente a começar a entender os processos, né? Começar a entender como se relacionar com as coisas que a gente está criando, né? E eu acho que passa um pouco pelo que eles falaram, né? De vocês usarem o que está à disposição de vocês, né? Não esperar o melhor cenário, assim, que esse cenário pode chegar se vocês fizerem, não parar de fazer e fizerem. Então, acho que talvez está mais ligado com isso, assim. Uma coisa que eu acho que é super importante é passar pela assistência, assim. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que a gente talvez vive um momento de eu sozinho descubro tudo, vejo o vídeo, aprendo tudo sozinho, mas você passar pela coisa de ser assistente, isso acho que é muito massa, assim, é muito legal, assim, tanto na pós quanto no som direto, assim. Eu acho que aí onde que estão essas oportunidades de trabalho aqui em Curitiba eu não sei, mas Acho que além disso, né, se colocar no lugar de assistente, ainda tem um outro lugar, que é se colocar no lugar de observador, assim, de você, às vezes, você não vai ter a oportunidade de ser assistente, mas se você quer fazer aquilo, você vai atrás de uma pessoa, você vai falar, posso só ver o que você faz, eu vou ficar bem quietinho aqui, não vou fazer nada, mas assim, só ver o que está acontecendo, porque eu acho que isso faz diferença, né? Isso é na prática, é você, nossa, a pessoa está fazendo por quê? Né? Assim, não só também ser um observador passivo daquela prática, né? Mas entender por que a pessoa está fazendo aquilo. Opa, se aprende muito, porque os cursos mostram muita coisa pra gente, o YouTube mostra muita coisa, mas a realidade da prática cinematográfica é uma coisa que só acontece ali, assim. Então, ter a oportunidade de estar grudado em alguém que faz aquela atividade que você quer fazer, eu acho que né, independente de você estar recebendo ou não para aquilo, trabalhando ou não, né, fazendo ou não assistência. É muito legal, assim, né, pessoal, essas dicas, né, de fato, assim, bem preciosas, e acho que, longe de mim querer acrescentar alguma coisa, mas também acho que prestar atenção nos filmes, né, o Guilherme trouxe vários exemplos de filmes, os Straub, Jacques Tati, um monte de gente, assim, de filmes não tão novos, né, filmes antigos, assim, que tem propostas outras de som, né? Então também ver filme com esse olhar, eu ia dizer, né? Mas com esse ouvido atento, prestar atenção de fato, assim, e construir uma espécie de biblioteca sonora imaginária a partir da cinefilia, no caso, né? Não só a prática também, né? Mas também ali de assistir a coisa ouvindo e assistir coisas variadas também, né? Não só assistir o streaming, assistir cinematografias mundiais que tem muitas coisas muito diferentes, assim, de repente trazer uma coisa que fazia-se nos anos 60, trazer para hoje, é um gesto muito ousado, de repente, né? Então, mas é isso, pessoal, nós quase aqui 1h30 certinho, queria agradecer demais, assim, o papo foi muito legal, eu fiquei curiosíssimo aqui, dá vontade de continuar,
mas como tem daqui a pouco às 19 uma próxima mesa, a gente tem que liberar aqui o espaço. Tenho certeza que a galera gostou. Tá no YouTube, né? Estará no YouTube. Será postado, então, para as pessoas curtirem também. Eu agradeço demais, gente. Foi muito, muito gostoso mesmo. Obrigado. Obrigado demais. Valeu.